Olá, povo de Deus, nós estamos aqui do lado do professor Joaquim, que sempre está aqui conosco no Momento de Fé, falando sobre as coisas da igreja, fazendo algumas análises, né? Afinal de contas, o professor Joaquim é um teólogo, né? É um estudioso das causas da fé, das causas da igreja, é professor universitário também, apresentador na Rádio Alvorada. Inclusive, nós estamos aqui entre uma participação ou outra, um programa ou outra da rádio. Nós estamos aqui exatamente na recepção da rádio para conversar com vocês aí de casa. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rodrigo. Um abraço querido a todos que estão nos acompanhando. Professor, então eu começo já te perguntando sobre aquilo que nós estamos acompanhando aí, né, na mídia. O Papa Francisco, ele tem tido uma repercussão, as suas viagens, né, em toda a mídia. O que a gente pode falar sobre essas viagens, inclusive especificamente sobre a última viagem que ele fez aos Estados Unidos e Cuba? Pois é, o Papa Francisco, já realizou a 10ª viagem apostólica, e desta vez a Cuba e aos Estados Unidos. Então, ele encerrou a visita no domingo passado, Estados Unidos, e começando por Cuba, ele é chamado e foi acolhido com muito carinho como o missionário da misericórdia. Missionário da misericórdia? Da misericórdia. Como assim? Porque a padroeira lá principal é Nossa Senhora da Caridade, do amor, da misericórdia de Deus. Então, o Papa já foi chamado e já considerado assim logo no início, né, na acolhida lá a Cuba. Mas é interessante, Rodrigo e queridos participantes, que estão nos acompanhando agora, é importante lembrar que o primeiro Papa que visitou Cuba foi o nosso saudoso João Paulo II, foi em 1998. E ficou muito marcada uma frase que o Papa João Paulo II falou assim: que Cuba se abrisse ao mundo e que o mundo se abrisse a Cuba, abrindo então esse campo de reconciliação de Cuba com outros países, especialmente europeus. Então a gente poderia dizer que foi uma sementinha ali já plantada, né? O Papa João Paulo II plantou a semente, depois o Papa Emérito Bento XVI, em 2012, fez a segunda visita e ele reforçou, regou essa semente e que está trazendo frutos agora, né? Se Deus quiser e Deus quer. O Papa Francisco então foi fortalecer e ir em Cuba. O grande ponto de mensagem foi sobre a reconciliação. A reconciliação. Até porque antes ele já conseguiu essa reaproximação entre o Barack Obama, né, e também o Castro lá, que é o irmão do Fidel Castro. Eu não me lembro agora o nome, que é o atual presidente, né? Ou seja, Estados Unidos e Cuba, o Papa Francisco, há meses atrás, já fez isso, e agora parece que foi para, digamos assim, concretizar isso, não é? Concretizar. E é interessante que o Papa Francisco, ele já há mais de um ano que ele preparou essa visita, ele escreveu cartas para o presidente de Cuba, de Estados Unidos, já fazendo toda Raul Castro, preparando, né, esse caminho de fortalecimento, de confirmação dos irmãos na fé. Então, em Cuba, especialmente a reconciliação entre os próprios cubanos, o pessoal da ilha e com todos os outros povos, né, e sobretudo reforçando então esses laços de relações não só econômicas, né, que aliás essa abertura para a economia com os outros povos, também nessa abertura há uma preocupação da própria igreja, que muitas vezes vão se abrir para o individualismo, né? Porque muitas vezes o aspecto econômico leva a um individualismo, a um utilitarismo, então há uma preocupação da igreja. Mas a grande ponte foi feita, né? Essa relação Cuba-Estados Unidos, então já avançou muito. E agora depende dos dois países para, enfim, fazer com que isso se torne uma constante daqui para frente, se esqueça do passado. Eu acho que a gente tem que viver um futuro, a humanidade precisa ter um futuro promissor, porque
é o que a gente sempre costuma dizer. O futuro é esperança, né? Esperança que nos move, os cristãos são movidos pela esperança. Agora, eu queria tocar nesse assunto, já que o nosso tempo é rápido aqui, a gente não tem muito, professor, mas eu queria tocar num assunto sobre os Estados Unidos. Talvez o que tenha mais chamado a atenção foi essa viagem nos Estados Unidos, que não é um país assim católico, vamos assim dizer, inclusive ultimamente perdeu católicos, né? Pois é, no ano de 2007, 27% dos católicos dos Estados Unidos tinham 27%. Isso em 2007? 2007. Hoje nós temos 21% só. Olha só. 21%. Em pouco tempo teve uma redução. Uma redução significativa. Então há uma preocupação grande aí realmente, e a visita do Papa veio reforçar isso, né? Olha, o destaque foi exatamente a participação dele no Congresso americano, que foi no dia 24 passado, e no dia seguinte na Assembleia da ONU, da Organização dos Países, né, no mundo inteiro. E qual é a mensagem que o Papa deixou para os Estados Unidos, os pontos de algumas mensagens, alguns temas que mais chamaram a atenção da mídia internacional, professor? Olha, um dos grandes pontos foi a questão da ecologia, o cuidado com o meio ambiente. É porque os Estados Unidos é um país problemático nessa área. Problemático, né? Então, de um consumismo exacerbado. Então, todo o cuidado com a natureza, e o Barack Obama está acompanhando bem, ele está assim, compartilhando mesmo, e em muita comunhão com o Papa e com todos aqueles dirigentes e pessoas de boa vontade que querem cuidar do nosso planeta Terra. E foi muito importante a segunda encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado com essa casa comum. É verdade. Então, toda a questão da água potável, desde os micro-organismos, da mais pequenina presença e de vida, tudo está sendo cuidado. E lá na Assembleia da ONU e também no Congresso americano, o Papa reforçou muito essa questão, então, não só da ecologia e do meio ambiente, mas também da questão da pena de morte. Ele deu uma cutucada nisso, né? Deu. Porque nos Estados Unidos a pena de morte acontece, né? Acontece. Então, essa possibilidade de eliminar essas condenações, né? Também, e sobretudo, volta à questão de reatar a relação com Cuba, né? E com todos os países, né? Então, essa foi uma grande dimensão. Então, para a gente finalizar, professor, eu quero te perguntar então sobre essa questão geral. O que significa hoje o Papa, a presença dele, a responsabilidade que ele chamou para si perante todo o mundo? Pois é, eu fico até imaginando o cuidado, a sensibilidade do Papa Francisco em preparar as suas falas, né? Olha que nessa visita de 9 dias, 26 discursos. Ou 29, não sei se foi confirmado, mas 26 discursos e 4 deles na língua inglesa, né, em inglês, e os demais em espanhol. Então eu imagino a preocupação, a sensibilidade dele de não ferir ninguém, nenhum setor da sociedade, para exatamente reforçar esse espírito de comunhão fraterna entre todas as pessoas, todos, sem distinção. Então a marca dele é isso, que é a marca de Jesus. Acolher a todos, abraçar a todos, e sobretudo nessa época aí que nós estamos aqui, os refugiados. É verdade. Então foi um dos aspectos importantes também que nós lembramos agora. Ele pediu para abraçar os refugiados, que os países europeus abracem, que todos os países abracem os refugiados, principalmente os refugiados latinos. Ótimo. Então, gente, o que nós temos até mesmo o próprio Papa Francisco disse isso no começo do seu papado, que a igreja vive a primavera, não é?
Então que nós possamos viver mesmo essa primavera, né, professor, e aproveitar isso, trazer isso também para a nossa vida, para que a nossa vida seja também cheia de flores. Afinal de contas, isso depende um pouco da gente, né? De cada um de nós, e estamos no tempo da primavera, como clima. Então que esse clima de fraternidade, de fé, de confiança, de solidariedade, de acolher cada irmão, independente de religiões, de situações econômicas, que cada um faça a sua parte. Como você falou, depende de cada um de nós. Como dizia Dom Geraldo Fernandes, o primeiro bispo e arcebispo de Londrina, no seu testamento espiritual, esse mundo poderá ser melhor, depende apenas de cada um de nós. Conversou aqui com a gente então o professor Joaquim, essa figura fantástica, bastante carismática e que coloca à disposição aqui se coloca à disposição do programa Momento de Fé para sempre estar batendo um papo, fazendo aí uma análise ou outra. Professor, muito obrigado, viu? E volte sempre. Obrigado aí a paciência, o carinho de todos aqueles que acompanharam e que possamos juntos rezarmos uns pelos outros e como o próprio Papa Francisco sempre tem pedido, orem por mim, que eu oro por vocês.